Não pense que você vai ver esse tipo de assunto nos telejornais, no Fantástico, ou nos jornais e revistas que ainda existem no Brasil, ou em telejornais que passam na internet. Mas existe uma conspiração que ainda está falando como conspiração, que os poderosos todos do Brasil, para se defender do caso Master, que é sim já considerado o maior caso de corrupção do mundo, pelo menos descoberto, onde envolve todos os poderes, judiciário, STF, que faz parte do judiciário, todo o Congresso, senadores, deputados, desembargadores, executivo, presidentes, ex-presidentes, que é o caso Master. Todos os poderes estão envolvidos. E a conspiração é que cada um vai ter que dar uma cabeça ao menos para abafar o caso. Então, de repente, no Senado vai ter que dar uma cabeça de alguém, no Executivo vai ter que dar a cabeça de alguém, no STF vai ter que dar a cabeça de alguém, em todos os lugares de poderes vai ter que dar a cabeça de alguém para poder salvar um todo. Porque, na realidade, esse caso do Banco Master provou que toda a estrutura de poder do Brasil está podre e corrupta. E que se tivesse que realmente entrar a fundo nessa investigação, muito provável que a República iria cair. E eles decidiram que, para salvar a República, o poder, eles tinham que dar cabeças para isso acontecer. Mas o momento conspiratório, Lula deve perder as eleições. Obviamente que ainda está longe das eleições, mas tem essa conspiração. Ele deve perder as eleições, justamente, muito provável que seja para o próprio Flávio Bolsonaro, e mais uma vez nós vamos ficar refém dessa dupla de presidentes, ou família Bolsonaro e família Lula. Lula ou Bolsonaro. E o Brasil precisa respirar, precisa não ter mais isso. Nem Bolsonaro e nem Lula. Precisa de outra coisa, outro político, uma coisa inovadora que mude esse bipoder, né, que ou é um lado ou o outro. E nenhum dos dois está fazendo bem para o país. E parece que essa conspiração, o acerto é que Lula vai perder para Flávio Bolsonaro. E daí por isso que a gente já começa a ver que o Flávio ele subiu muito rapidamente e já começou em alguns lugares a passar o Lula ou tá perto do Lula. Assim que eles começam a largar, porque a mídia está envolvida nisso tudo, porque as grandes TVs, as grandes empresas de mídia também estão envolvidas no caso Master. Todas, inclusive de fofoca. Gente, eu não sei que tanto dinheiro foi roubado para tanta gente estar envolvida. Não é só empresas grandes de telecomunicações, até canal de fofoca está envolvido. Até podcasts estão envolvidos com o Banco Master. Então, assim, gente, que tanto dinheiro realmente que eles conseguiram roubar e que o Master começou a comprar ou a calar a boca de muita gente. E sim, essa conspiração fala que Lula vai ter que perder para Flávio Bolsonaro, que é um dos acertos que tem. Por isso que vocês já veem o Flávio quase já passando Lula ou muito perto do Lula. Gente, não é fácil um ex-presidente, um atual presidente perder para alguém no segundo mandato. Aconteceu com o Bolsonaro porque ele perdeu para ele mesmo praticamente também, porque, gente, né? Ele também não se ajudava, né? Mas é muito difícil, porque o presidente atual que tem a máquina na mão, ele geralmente já sai na frente, gente. Ele sempre vai sair na frente, então é muito difícil de um presidente. É só olhar para trás, teve presidentes horríveis aí que ganharam facinho o seu segundo mandato. Então é muito difícil de um presidente atual perder o seu segundo mandato para qualquer outro, mesmo para pessoas conhecidas. Mesmo para pessoas que dirá o Flávio Bolsonaro que nem é tão conhecido, ele é filho do ex-presidente Bolsonaro, mas ele não é conhecido. Então, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, vocês podem ter certeza que, se Lula perder realmente para Flávio Bolsonaro, que é muito provável que faz parte dessa conspiração, desse jogo de poder, desse acerto que eles fizeram em salas secretas em Brasília ou pelo Brasil, espalhado pelo Brasil, que tem que nem
que não capta sinal de telefone, isso não pode, é entre os poderosos. E outra coisa que nós ficamos sabendo com o caso Banco Master, quem é que conhecia o tal do Volcar, uma coisa assim? Ninguém, né, gente? Aí a gente vê o sistema por trás de tudo. Que todo mundo fala, mas é culpa do sistema, é culpa disso, é culpa daquilo. Gente, a estrutura de um país, tipo o Brasil, muito provável que o mundial seja assim também. Tem aqueles chefes de poder, tem os políticos, mas quem manda é quem está por trás, quem tem a grana. Então essas pessoas que a gente acaba descobrindo quando há escândalos, tipo esse tal de Vorcaro, são realmente os chefes do Brasil. Essas pessoas são o sistema. E quem não se alinha a elas acaba perdendo a eleição ou acaba não crescendo em todos os sentidos e acaba de uma maneira ou de outra tendo que se aliar. E é isso que acontece. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse tal de Vorcaro. E olha quantos bilhões e bilhões e bilhões esse homem andou na mão desse homem. De corrupção, sim, com um envolvimento muito grande de muitos políticos e de juízes do STF e de muita gente de tudo que é tipo de que você vê, possa saber. Mídia, grandes empresas de telecomunicações, grandes podcasts, tudo está envolvido com o tal do Vorcaro. E daí sim, e eu mais uma vez digo, você não vai ouvir falar dessa conspiração que está... Tu procurar bem, tu acha. Que já estão falando que o Lula vai perder, e não tinha como perder para o Flávio Bolsonaro. Tudo bem, ele tem o pai dele como... O pai dele perdeu para o Lula por mínima coisa, mas perdeu. O filho não iria ganhar do Lula, jamais. Então, se o Lula perder, e aqui eu não estou torcendo por ninguém, por mim, nenhum dos dois. Por mim, eu gostaria que fosse uma terceira via, uma outra pessoa, e eu vou dizer, 10 pessoas que tem aí, nenhuma delas. Nenhuma delas. É tudo a teoria das tesouras, né? Um tá apoiando o outro. Quem ganhar tá bom. E agora com esse caso do Banco Master, piorou. Quem ganhar tá mais do que bom, porque está tudo muito combinado. Porque esse caso do Banco Master, vocês mesmos viram que membros do STF têm milhões e milhões em dinheiro recebido desse banco, que dizem ser de algum tipo de empreendimento, mas não deixaram nem investigar. Porque tem treta, né, gente? Obviamente tem treta. Não prenderam esse homem por um acaso. E deve-se ver que o caso é tão, digamos, sinistro e tão... que gera curiosidade, porque até morte já tem nesse caso. Alguém retirou a própria vida, que foi preso, muito rapidinho foi preso e já fez isso. Ou fizeram, né, gente? Não se sabe, ou fizeram. Então é um caso muito, muito, muito curioso, muito sinistro, com muita sujeira sendo colocada para baixo do tapete pelo próprio judiciário, porque não deixaram investigar tudo que tinha para investigar, porque eles chegaram à conclusão que se fosse a fundo ia cair a República, e que eles precisavam de algo para amenizar os efeitos disso na sociedade, né, gente? Porque queira ou não queira, eles não querem a sociedade revoltada com eles. Então você não ouve mais falar tanto do Banco Master. Aí já começou a função da mídia, né, que também está envolvida, e parou de falar do Banco Master. E do escândalo do Banco Master, que o nome é esse, escândalo de corrupção do Banco Master, que realmente está toda a República envolvida. Então vamos ficar de olho nessa conspiração que estão falando que pode ter. E um dos indícios bem fortes é o presidente Lula perder. Entendeu? Ele jamais vai querer perder, é o fechamento de biografia dele política, ele vai querer perder. E isso também pode mudar, de repente, de uma maneira ou de outra, ele pode, de uma maneira ou de outra, entrar em um outro acerto e de repente ganhar, mas dizem que o certo é que ele tem que perder e entregar para o Flávio, que dizem que ele não é tão mal visto como o Bolsonaro em vários nichos da sociedade, e ele é político mesmo, né? Não é aquele político que sabe enganar bem a gente, tá? Esse é o Flávio, é aquele político centrão mesmo, aquele que vai aonde ele vai ganhar dinheiro, aquele que vai aonde ele fica escondido, todo mundo achando que ele é maravilhoso, mas no fundo não é. Ele é o político mesmo. Se na família Bolsonaro tem alguém que é político mesmo, é Flávio Bolsonaro. E ele, de repente, seria o melhor nome para apaziguar tudo. Então, gente, vamos controlar isso aí, ver o que vai acontecer,
para ver se realmente essa conspiração, que se a gente procurar por aí, a gente já começa a ouvir pessoas falando, e que não vai realmente aparecer em Fantástico, em telejornal nenhum, vai ser aquelas eleições que a gente está acostumado a ver de um tempo para cá, que é diferença de pouquíssimos votos, entendeu? Aquela coisa meio obscura. Tipo, vai as campanhas, as campanhas, as empresas que fazem, né, as pesquisas de votação, vão começar a dar sempre assim, quase empate, um pouquinho o Bolsonaro está em cima, um pouquinho o Flávio Bolsonaro está em cima, daqui a um pouquinho o Lula está em cima, chega lá, ganha alguém por mínima diferença. Tudo bem, o país está dividido, mas não caiam nessa. Não tinha como, e não tem como, o presidente atual perder para Flávio Bolsonaro. Ele não perdeu nem para o próprio Bolsonaro. Isso acontecer, pode ter certeza que esta tal da conspiração, essa tal desse acerto entre poderes feito nos bastidores de Brasília, em salas secretas, fechadas, que não entra celular, que não dá para captar nada de celular, entre os poderosos. É o que estão falando. Vamos aguardar para ver, gente. Até o próximo vídeo.